52 dias. E o que você precisa que seja mudado? Leve muito a sério isso. Dê um choque na sua vida, um choque espiritual. Vamos tomar essas decisões. A gente não vai viver esticado para sempre, mas tem momentos que a gente precisa esticar mais, para chamar a atenção do Senhor, para chocar nós mesmos. E a primeira reconstrução tem que ser espiritual. Nada vai mudar no casamento se eu continuar acreditando que o problema é o outro. Nada vai mudar na minha vida financeira se eu acreditar que para mim não dá, que é só para o outro, que eu não tenho condição. Nada vai mudar em área nenhuma da minha vida se eu não acreditar primeiro, se internamente eu não reconstruir essas muralhas desoladas, destruídas e queimadas. O primeiro passo tem que ser o passo interno, de me levantar e decidir, eu estou num grande projeto e eu não posso parar. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida e eu estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus, sejam todos bem-vindos. Bom dia, tudo bem? Podem se sentar, por favor. Graças a Deus. Diga comigo, por gentileza, é tempo de restauração. Mais forte, pessoal, é tempo de restauração. Em nome de Jesus, é tempo de restauração. Propósito dos 52 dias, meus queridos. Um dos trabalhos, um dos propósitos mais intensos do nosso ministério, que começou com um homem indignado. Um homem que não aceitou ver mais um povo humilhado. Porque tudo é aquilo que nós já falamos. Nós temos a vida que nós toleramos, nós temos o casamento que nós toleramos, nós temos os resultados que nós toleramos, nós temos o corpo que nós toleramos, nós temos a vida que nós temos aceitado. Então, quando alguém se levanta, as coisas mudam. Quando você toma uma decisão para que aquilo seja diferente, os resultados também se tornam diferentes. E eu quero ler para você. Depois eu peço que você tenha esse zelo e que você leia o livro de Neemias. É um livro bem curtinho. Não dá tempo aqui de nós lermos todos os detalhes do livro de Neemias. Mas Neemias foi um homem extraordinário. Um homem de visão, um homem inconformado, um homem que quis mudança. E ele não ficou apenas na vontade. Ele deu condições para que aquilo acontecesse. Vamos começar aqui em Neemias 2. Diz assim, a partir do 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração. Tem coisas que Deus coloca no seu coração, tem um sonho, tem um projeto, tem uma ideia, que às vezes a gente sabota, porque infelizmente nem todo mundo deseja o nosso melhor. Nem todo mundo deseja que você cresça, que você seja abençoado. Então tem coisas que nós precisamos ter segredo. Eu e Deus. Porque se nós vivemos sabotando, a gente muitas vezes atrai carga, atrai problemas, inveja. E não é porque a gente tem que ter medo de problemas, não. Mas tem que ter a luta certa na hora certa. Então aqui Neemias chegou em silêncio. Neemias chegou e não contou nada do que Deus havia feito, colocado no coração dele há vários meses atrás. Porque para ele estar aqui em Jerusalém, ele passou por um processo de jejum, um processo de oração, um processo de pedir a direção de Deus, de pedir o favor de Deus, e Deus o favoreceu. Não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, e que eu fizesse, em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não havia nenhum outro animal além daquele em quem eu estava montado. De noite,
saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, mas não foi derrubado mês passado, pessoal. Fazia 120 anos que aquele muro estava derrubado. E suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Olha só, uma cidade sem muralhas, uma cidade desprotegida, e está tudo bem. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres e aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Como assim estamos? Neemias nem morava lá. Mas veja, ele pegou para ele o problema. Esse problema é nosso. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Nós estamos sendo humilhados com essa derrota. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para este bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso? O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Vamos juntos, pessoal. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Às vezes se você começa um projeto, fala de uma bênção, de um sonho, vem alguém para te melar, para te falar que não é para você, que joga uma água gelada em você. E essa tem que ser a nossa resposta. O Deus dos céus fará que eu seja bem-sucedido nessa empreitada. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história. Não há nada de memorável que favoreça vocês. Isso é tudo estrangeiro, tudo gente que foi ocupando espaço, porque o próprio povo foi abrindo espaço. Então nós vemos aqui, pessoal, Neemias. O nome Neemias significa consolo. Você pode ser um Neemias na vida das pessoas. Nós podemos ser um canal Neemias. Neemias foi levar consolo para essas pessoas. Eles estavam há mais de 120 anos com a vida humilhada. E ele foi levar esperança. Ele foi levar consolo. E a primeira coisa que Neemias fez ao chegar em Jerusalém foi analisar qual era a situação. Porque para mudar uma situação, a gente precisa ter entendimento de como estão as coisas. A gente não pode, vamos lá. Não, vamos lá o quê? Vamos fazer o quê? Qual é o problema? Qual o nível da gravidade do problema? Então, para mudar alguma situação, pessoal, nós precisamos, de consciência. Eu preciso ter consciência, eu preciso enxergar. Se eu não percebo, se eu não enxergo situações na minha vida, como é que eu vou mudar ela? Se para mim viver esse estado emocional decadente não é um problema, eu não vou lutar contra ele. Se eu viver esse casamento que eu já desisti, eu não tenho consciência que isso é um problema, que esse é o padrão errado, eu não vou lutar contra esse padrão. Se eu aceito resultados baixos, pequenos na minha vida profissional, e eu aceito, esse é o meu teto, é até aqui que eu posso ir, que eu consigo ir, eu não vou lutar, eu não vou acreditar que para mim é mais, eu posso viver algo maior, algo superior. E vivendo assim,
Eles já estavam há 120 anos. As muralhas no chão já não se tornaram um problema. Uma porta, aquelas portas enormes no chão, queimada, preta, suja, empoeirada, há 120 anos, já não era mais um problema, fazia parte da paisagem. Às vezes você convive com situações que fazem parte da sua paisagem. Você se acostumou a não conversar com o seu cônjuge, você se acostumou a ser desrespeitado pelo seu filho, você se acostumou a não ter progresso no seu trabalho, aquilo faz parte da sua, é a vida, é o que é. E nós aprendemos na palavra que eu não posso aceitar isso. Eu não posso, eu preciso ter consciência. Você acabou de ler aqui comigo, ele não disse para ninguém, ele não disse aos oficiais, aos sacerdotes, aos nobres, a ninguém. Ou seja, havia gente importante aqui com ele. Não era só um bando de derrotados, analfabetos, gente que não sabia nada, que não tinha força, não, tinha gente importante aqui, pessoas de influência. Porque os oficiais, os nobres, os sacerdotes, os juízes, todos eles têm influência. Mas eram pessoas que haviam desistido. Eles haviam se acomodado em viver condições fora do padrão de Deus. Eles se chamavam povo de Deus, mas estavam vivendo um padrão derrotado. Mas Neemias, olha o que é uma pessoa diferenciada. Para mudar a vida, para mudar a mente, para cumprir o propósito de Deus na vida de Abraão, ele falou: saia do meio desse povo. Porque senão você vai ter a cabeça deles, vai falar igual eles, vai pensar igual eles. Então saia do meio da sua parentela, saia do meio dos seus parentes, das suas amizades, dessa cultura. Neemias, ele estava a cerca de 2.000 quilômetros. Neemias foi um inconformado. Nós precisamos ser inconformados. Ele tinha um espírito como de Davi. Davi ouviu o grito do gigante, ouviu a ofensa do gigante uma vez. Todos os outros soldados, inclusive Saul, já tinham ouvido 80 vezes. E é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Se você ignora um sinal hoje, ignora um sinal amanhã, aquilo se torna parte da sua paisagem. E você não tem mais força para lutar. Quando você se recua diante de uma situação, aquilo vai crescendo. Por isso que nós temos que ser rápidos. Abraão aprendeu a ser rápido em obedecer. Neemias, ele ouviu o irmão dele, o Hanani, falar dos problemas, da humilhação, da decadência que estava Jerusalém, uma vez. E ele chorou. Ou seja, para ele não foi normal. Para ele não foi algo comum. Ao ouvir o relato do Hanani, ele foi orar e jejuar por 4 meses. 4 meses pedindo direção. Senhor, me ajuda. Ele não foi na impaciência, não, eu preciso ir lá amanhã resolver. Não, ele foi rápido na reação, mas ele pediu direção a Deus. Então aí que está, nós buscarmos esse discernimento. Nós temos que ser rápidos em obedecer, mas não precipitados no agir. A gente precisa agir sim, mas diante da direção que Deus nos dá. Então ele se levantou. Não tinha foto, ninguém tinha uma fotografia, ninguém tinha nada, mas ele se levantou, mesmo sem ter visto, só pelo relato que o irmão dele fez. Ele já se levantou internamente. Ele confiou em Deus. Ele foi e não apresentou desculpas. Quantas vezes que a gente apresenta desculpas para não romper, para não fazer o que eu devo fazer? O Neemias, ele era copeiro. Ele cuidava das coisas do rei. Ele era um homem importante, um homem de confiança, mas naquele contexto do palácio. Mas lá fora, ele não era engenheiro, ele não era pedreiro, ele não era mestre de obras, ele não era arquiteto, ele era um homem comum. Ele poderia ter falado: isso não é da minha conta, eu estou longe, eu estou a 2.000 quilômetros, só para chegar lá vou levar 3 meses,
Um mês, não sei qual era o ritmo do cavalo que ele foi. Se ele foi a cavalo, se ele foi a camelo. Quanto tempo se leva para andar 2.000 quilômetros? Eu não sei. Mas ele falou assim, está longe, isso daí não é da minha conta. Isso é problema deles. Não, isso é da minha conta também. Lembra que ele falou aqui? Olha a situação humilhante em que nós estamos. Então, se o seu casamento não está bem, é problema seu também, não é só do outro. Se a sua empresa não está caminhando bem, não é problema, o meu problema é meu funcionário, não, o problema é de todo mundo, não, o problema é meu patrão, não, o problema é meu também, porque eu estou aqui no meio. Se tem alguma coisa acontecendo na igreja, é problema de todos. Se tem alguma coisa acontecendo na sua casa, é problema de todos. Ele entendeu isso. Nosso país é cheio de problemas. E é problema nosso também. Porque talvez a gente pode não estar colaborando para ficar pior, mas também a gente pode não colaborar para ficar melhor. Porque a gente vem com essa mentalidade muitas vezes egoísta. Não é da minha conta. Eu já tenho problema demais para cuidar. Então não vou me envolver com isso. E de não envolver, nós podemos lembrar da parábola de Jotão. A parábola do espinheiro, da figueira, da oliveira, da videira, que ninguém quis se posicionar, ninguém quis fazer a diferença, ninguém quis ocupar o seu lugar de honra. As árvores nobres não quiseram, estavam só ocupadas com seus prazeres. Não, eu vou abrir mão do meu vinho que alegra os reis, das minhas azeitonas, do meu azeite, da alegria, do fruto doce da figueira. Mas aí se levantou o espinheiro. O espinheiro não tem nada de bom, tem nada que presta. Mas ele se colocou, ora. Não tinha ninguém para ocupar? Teve o espinheiro, não tinha ninguém para se levantar? Tinha Tobias, tinha Sambalate, tinha Gesem. Olha só, gente que o próprio Neemias falou, ó, a sua história não tem nada de bom. Vocês não fizeram nada de bom por esse lugar. Mas alguém colocou eles lá. Por quê? Porque um vácuo foi aberto. Então Neemias, ele se levantou e não aceitou mais aquela humilhação. Nós não podemos nos acostumar com as coisas, pessoal, porque a gente, o ser humano, ele tem a capacidade de se adaptar a qualquer coisa. Muitos se acostumam com uma vida em ruínas. A gente pode se acostumar com coisa ruim. Como a gente pode se acostumar com coisas boas, a gente se acostuma com muita coisa ruim também. A gente se acostuma a viver humilhado, a passar vergonha, a viver uma vida limitada. Certamente, ao longo desse 1 século e pouco, várias pessoas se levantaram, mas elas só tentaram. Elas desistiram, elas desanimaram diante do problema. Porque tentativa, pessoal, não promove ninguém. Tentar não me deixa melhor do que ninguém. Você não vai ver nenhum registro na Bíblia e em nenhum outro lugar, essa pessoa aqui é conhecida porque ela tentou fazer isso. Não tem registro disso. Você não vai ver. Porque quem tentou não chegou lá. Você não vai ver registro em lugar nenhum de alguém que tentou alguma coisa, porque não funciona. Ninguém que apenas tenta vai chegar num lugar alto. Você não vai tentar. Você não vai ter o melhor ano da sua vida tentando acertar. Ou tentando ser uma pessoa diferente. Não. Você não vai ter resultados na sua vida extraordinários apenas na tentativa. Não, é uma decisão. Deus certamente incomodou muitas pessoas no passado, mas elas ficaram com as opiniões, elas ficaram com as dificuldades, elas ficaram com as complicações. Então o Senhor deve nos incomodar com muitas coisas. Mas a gente está olhando para as opiniões, para os problemas, para os nãos. Mas Deus incomodou um homem também, não achou ninguém lá em Jerusalém. Mas Deus incomodou um homem que estava a 2.000 quilômetros e ele ouviu. E ele quis, ele aceitou, ele disse, eis-me aqui, Senhor.
Neemias estava rodeado de homens de influências. Como a gente falou ali dos cargos importantes, mas novamente, como Deus gosta de fazer, o improvável. Deus usa os improváveis, Deus usa quem está à disposição. Deus podia ter usado um daqueles juízes, um daqueles sacerdotes, um daqueles oficiais, poderia, mas ninguém quis. Aí ele usou o improvável, o desconhecido, o que chegou lá, ninguém sabia, não tinha cargo importante, mas ele decidiu no coração dele que algo seria feito. Quantas vezes você já foi tocado pelo Espírito Santo sobre coisas grandes, projetos grandes, sonhos grandes, mudanças importantes que você precisava colocar em prática, rompimentos grandes que você precisava colocar força naquilo, mas você não se moveu. Você ficou olhando para outros, você ficou olhando para o parente, você ficou olhando para a dificuldade, você ficou olhando para as notícias, para as circunstâncias, aí você no final você não se moveu. Você ficou pensando e pensa mais um pouco, eu não fiz nada. Passou-se mais um ano, mais 2, mais uma década, porque eu fiquei pensando, e mas eu não sei, mas eu acho que não é para mim, acho que não é momento, não é a hora. Já estava 120 anos, e não é hora de fazer nada. Se nada havia sido feito, mas ele podia ter pensado isso. Se nada foi feito por 120 anos, quem sou eu? Deve ser porque não dá, né? Porque se ninguém fez nada até hoje. Se quem mora lá não fez nada, imagina eu, um estrangeiro, alguém sem capacitação, que não é conhecido por ninguém. Imagina eu. Cheguei agora aqui, ninguém me conhece. Eu vou fazer alguma coisa? Quantas vezes, pessoal, que nós nos colocamos como pessoas tão pequenas, como tão frágeis, tão insignificantes, quando nós não somos. Nós não somos. E nós vemos aqui o padrão, pessoal. Quando o povo estava aqui trabalhando, se esforçando, começou a vir as opiniões, começaram a vir as ameaças e eles começaram a desanimar. Porque esse foi o padrão daquele povo por uma vida. E esse é o padrão de muitas pessoas. Você vai ver que tem um momento que eles estão na metade do muro. Mas vinham os ataques, vinham as pressões e o povo queria parar. Às vezes a gente está avançando, a gente já construiu coisas e a gente cogita em parar de novo. Quantas vezes que a gente já parou também? Começou a fazer, começou a mudar um hábito, mudar o estilo de vida, mudar o tratamento com as pessoas. Então, ou seja, o muro estava crescendo, o muro estava na metade. E eu fui lá e parei. E um muro pela metade não protege nada. E olha o que Neemias falou, em Neemias 4,14. Quando eles estavam querendo já ceder novamente, que era o padrão de uma vida deles. Está difícil. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor, fala comigo, o Senhor é grande e temível. Ok? E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Por que um homem ia, de repente, fazer uma inspeção, olhar e chamar todo mundo e falar assim, peraí pessoal, peraí, lutem por seus irmãos, por seus filhos, suas filhas, suas mulheres, pelas suas casas. Lembra que Deus é grande e temível. Por que ele ia fazer isso? Porque ele viu o povo esmorecendo de novo. Quando eles estão lá, está avançando, você acha que o diabo vai ficar numa boa? Vai ficar tudo bem? Não. Quem se levanta para fazer alguma coisa nova, sempre vai ter alguém, ou o próprio diabo, que é aquela voz, para com isso, não é para você, não vai dar certo, para desacreditar você, para falar, quem é você? Você é mais um,
Você não deu conta, sua família não deu conta disso, ninguém, está todo mundo reclamando, todo mundo. Esse é o mal das pessoas que vivem envolvidas com notícias, querem saber dos acontecimentos. Lá em Atos tem isso também. Que tinha um povo lá que eles só queriam saber das últimas notícias, das últimas novidades. Ele queria estar atualizado. E quem vive assim atualizado, ele está sendo conduzido por alguma coisa. Alguma voz está conduzindo ele. Porque ele está ouvindo vozes. Por que ele ia falar isso para as pessoas se todo mundo tivesse focado e corajoso aqui? Não. Ele precisou chamar a atenção. Pessoal, peraí, vocês não estão fazendo uma obra, não. Vocês estão lutando pela casa de vocês, pela família de vocês, pelas filhas, pelas mulheres de vocês. Guarda que Deus é forte, Deus é grande, Deus é temível. Então, eu não posso abandonar, não posso desanimar, porque meus filhos aqui, vai mais uma geração derrotada, fracassada, humilhada. Então, há vozes, todo o tempo nós somos atacados por vozes. Então nós temos que lembrar disso. O diferencial de Neemias foi ele acreditou. Em 120 anos, com tantas pessoas ali, ele foi o único que realmente acreditou. Ele não tinha superpoderes, ele não era o cara mais inteligente da face da terra. Nós não temos nada de sobrenatural. Somos pessoas comuns. Mas quando nós acreditamos, pessoal, quando nós cremos na palavra, quando nós cremos em Deus, quando nós focamos o nosso alvo, nós fazemos coisas extraordinárias. Mas nós precisamos acreditar nisso. Essa foi a diferença dele. Ele chegou como mais um ali naquela região, com aquele povo. Ele acreditou, ele teve fé. Ele acreditou que Deus podia fazer alguma coisa. Ele acreditou que as orações que ele havia feito meses antes, os jejuns que ele havia feito meses antes, não foram à toa. Mas ele se preparou para coisas maiores. Os inimigos, no início, fazia piada com ele. Depois veio a revolta. Porque é assim o processo, pessoal. Quando você começa algo novo, vem alguém falando que você é fracote, que você não dá conta de nada. Vai lá, crentinho, vai lá, faz assim. Quando vê que é sério, aí vem os ataques. O diabo muitas vezes fala na nossa mente isso. Você nunca começou, você nunca deu conta, você nunca seguiu, você nunca foi adiante, você nunca fez nada de relevante, ou seja, faz piada com você. Quando ele vê que é sério, aí ele manda setas. Aí é um negócio que quebra, é a família que começa a ter problema, é a saúde que começa a sentir. Por quê? Porque ele quer distrair. Quando o povo começou, é piadinha, que construam, que uma raposa vai derrubar aquilo lá, aquele povo frágil, aqueles frágeis judeus, aquele povo mole. A hora que começou, fica pesado o negócio, está na metade do muro já. Aí começou as pressões, fica esperto, hein? Fica esperto que de qualquer lado, qualquer horário, vocês podem ser atacados. Aí um trabalhava e outro ficava de guarda. Porque é assim. Aí começa a ficar pesado a pressão. E será que a gente vai ceder à pressão de novo? Será que a gente vai ficar com uma resiliência baixa? Vem uma piadinha, vem uma provocação, vem um ataque no emocional, eu já desanimo, já paro. Ou não, às vezes até vou mais um pouco, mas a hora que vem aquela pressão mais violenta, começa a pipocar problema para todo lado, como é que eu estou, como é que eu vou ficar? Primeiro vem aquele pensamento que é uma bobagem. O diabo age da mesma forma, pessoal. Assim como as pessoas vivem, é a mente do diabo. O diabo vem com aquele pensamento que é bobagem. Fazer isso daqui, 52 dias, isso daí é bobagem, isso daí não muda a vida de ninguém, isso daí o que você precisa é outra coisa, é outros movimentos, e aí a vida vai passando mais um pouco, porque a gente sempre acha que tem um caminho melhor. Tem uma saída assim, mirabolante, sendo que a gente aprende com a palavra o que é? Ordem simples. São tão simples que a gente acha que é idiota, que é boba, que não presta, que não vale a pena.
Quando você vai num médico daqueles mais antigos, mais tradicionais, se você vai falar da sua... Você quer mudar seu corpo, por exemplo, ele vai dar para você dica simples. Você não precisa se privar de nada. Você pode comer tudo, só que moderadamente. Começa a fazer um pouco de atividade física. Você não precisa ficar 5 horas na academia, 6 dias na semana. Faz 40 minutos, 1 hora, come menos, come mais proteína, para você não ficar também morrendo de fome toda hora, que a proteína digere mais devagar, então você tem uma saciedade ao longo do dia, toma mais água, coisa simples, ordem simples. Mas não, tem gente que vai e faz a bioimpedância, e aplica enzima, e vai para o negócio, vai para o doutor, vai fazer a fórmula, faz, e no final ela não fez nada. Porque não é assim que muitas pessoas vivem. O que você vai fazer por mim? Você vai me emagrecer, você vai me deixar mais inteligente, você vai fazer... Não, eu faço a minha parte. Quando vai começar um novo trabalho, um novo projeto, a pessoa fala, não, porque agora eu vou mudar minha vida, eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou ler 30 capítulos por dia, eu vou ler 5 capítulos por dia daquele livro, eu vou ler 10 livros por mês. Não, leia um capítulo, começa com um capítulo, pega o hábito, vai pegando ordem simples, ordem simples. Não, porque agora eu vou mudar minha vida, então muda, estabelecendo as coisas. É assim que a gente muda. Você não muda uma semana, você muda a sua vida. Então você vai dar passos, dar passos, dar passos, dar passos. Eu vou dando passos. Eu acredito. Mas está muito difícil. Mas está complicado. Uma vez eu vi uma pesquisa, uma pessoa que ela está nesse processo de construção de uma saúde melhor, quando ela está treinando bem, comendo bem, fazendo atividade física, ela ganha 3, 4 gramas de massa magra por dia. E ela perde também 4, 5 gramas de gordura por dia. Mas você vai botar numa balança, nem mexe a balança. O que são? Eu não sei quanto que seria. É coisica de nada. Você bota 3, 4 gramas espalhado pelo corpo inteiro, não é nada. Mas você multiplica por 30 dias, por 60 dias, por 6 meses. Aquela troca. Você cria massa magra, você diminui a massa gorda. E aí você começa a ver resultado. Mas quando? 1 mês? Não. 6 meses, 8 meses, 1 ano talvez, para começar a ver um resultado relevante realmente. Por quê? É aquela consistência. A consistência. Esse propósito, ele nos trabalha a consistência. É um propósito longo, propósito intenso, que nós trabalhamos a consistência. Então é aí que nós vamos vencendo a falta de consistência, que é o problema do nosso tempo. Quando a gente para de acreditar que é bobagem, e a gente acredita, vai acontecer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu estou decidido a dar condições a Deus. Mas vai vir um problema aqui, vem um problema ali, para distrair, para você não vir, para você desfocar, para ter um problema com a esposa, para ter uma situação no trabalho. É exatamente assim que é. O diabo quer nos distrair. E a gente tem que estar preparado para isso. Qual tem que ser a nossa postura? Como de Neemias. Estou num grande projeto. Olha aqui, Neemias 6:3. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Então, eu estou num grande projeto, eu não posso parar, eu não posso descer. Eu estou num grande projeto, eu estou no projeto da minha vida. Eu estou num projeto de construção de uma grande vida em todas as áreas. Uma vida poderosa com Deus, uma vida poderosa na minha família, uma vida poderosa nos meus resultados profissionais, em todas as áreas. Então eu não vou mais aceitar essa doença, eu não vou mais aceitar essa vida financeira travada, essa família bagunçada, esses resultados pequenos, essa vida de maná, de conta-gotas. Não, eu não aceito, eu estou num grande projeto e eu não posso parar, eu não posso descer, eu não vou descer o meu nível, eu não vou diminuir o meu passo.
Eu não vou parar de buscar, não vou parar de declarar a coisa certa. Eu não vou diminuir meu ritmo. Porque aqui tem os propósitos, para que a gente cresça, porque senão a gente se acomoda. Como eu falei no começo, a gente tem a tendência a se acomodar com qualquer coisa. Você se acomoda com a vida espiritual que você tem. Aí vem um propósito, para dar um choque, vamos lá. Aí a gente sobe o nível. Por isso que a gente precisa ter essa consistência ao longo do ano, porque senão vira aquele crente de propósito só, que ela nunca tem consistência, que tem infelizmente, muitos exemplos dentro da igreja. A gente via muito em São Paulo. Aqueles que perseveravam, estavam lá, ano após ano, vencendo, estava só que sobe. Luta, sim, um monte. Mas testemunhando, vitórias. Batalhas, mas vitórias. Tinha aqueles que apareciam no primeiro domingo do começo, fazia até a primeira semana, alguns mais fortes até a segunda semana, depois parava. Aí quando você ia ver ele, estamos agora no meio do ano, né? Você vai ver ele só lá no propósito da mudança, que é o último do ano, só lá em dezembro. Aí às vezes aparecia no começo de janeiro, às vezes chorando, às vezes desanimado, assim, puxa vida, perdi meu ano, perdeu mesmo, mas não perca outro. Mas aí a pessoa, como ela não mudou o padrão, ela faz isso de novo nos projetos de conquistas, aí ela para. Aí depois no meio do ano 2026, ela volta. Aí ela fica, é um ciclo vicioso. Infelizmente, se a pessoa não acredita e não rompe, porque ela fica nesse primeiro momento. É bobagem, é piada, vem alguém e ataca, vem uma voz do diabo, vem uma pessoa que afronta, vem o diabo que lança uma seta aqui, outra colar, tal, então não dá, não é para mim, distraiu, é dinheiro, é briga, a situação é complicado. Se nós não tomarmos uma decisão de entender, eu estou num grande projeto, eu não posso parar. É o projeto da nossa vida, pessoal. Não é o propósito 52 dias, não é uma área da sua vida, é o projeto da sua vida que você está construindo todos os dias. E o propósito dos 52 dias, ele vem para nos dar um choque, para a gente subir o nosso nível espiritual um pouco mais, o nosso nível de resiliência um pouco mais. E quando termina o propósito, a gente mantém, a gente não retrocede. A gente não deixa de orar, a gente não deixa de buscar a Deus, a gente não deixa de aquilo que a gente se treinou para fazer, falar certo, tratar bem as pessoas, ter o foco na coisa certa, estar alinhado à vontade de Deus. Eu não retrocedo, porque se a gente evolui, por que eu vou involuir? Se eu avancei, por que eu vou retroceder? Não tem sentido. Eu tenho que ficar naquele nível excelente e depois mais um pouco, senão eu vou ficar uma vida inteira num nível baixo. E vendo outros passando, outros testemunhando, e eu ali no mesmo lugar. São escolhas. A primeira reconstrução da nossa vida, pessoal, é o templo. É o templo, nosso templo, é a adoração, é a intimidade. Qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Ele não pediu, já não selou o cavalo dele, e foi lá para Jerusalém. Ele passou 4 meses orando e jejuando ao Senhor. A primeira reconstrução é o fortalecimento interno. Não adianta eu vir aqui e o Senhor abre portas, meu Deus. Manda clientes, Senhor, muda meu casamento. Sem um caráter? Sem um caráter? Sem intimidade com Deus? Sem buscar por aquilo que é correto? Eu ganho um pouquinho de dinheiro, eu largo essa mulher. Eu não preciso dela. Eu vou atrás de outra coisa melhor. Caráter. Deus abençoa, Deus cura um filho que está problemático. Aí eu paro de buscar, porque eu buscava Deus por necessidade. Eu não buscava Deus por convicção, por saber que Ele é Deus grande e temível, porque Ele é o Deus da minha vida. Não, Ele é o que me dá coisas. Me dá coisas. Eu busco pela mão de Deus. O que Deus pode me dar? Senhor, eu preciso disso, e não pela face de Deus. O povo que estava no deserto buscava a mão de Deus. Senhor, cadê? Estamos com fome, estamos na hora do almoço, estamos com sede. E aí, não vai ter água? Melhor ter ficado no Egito, então? Moisés, não. Senhor, eu quero ver a sua glória. Quero ver a sua face. Se o Senhor não for conosco para a terra,
nem nos mande, porque não tem sentido. O Senhor vai nos mandar para a terra prometida sem Deus? É igual você receber uma vitória sem Deus. Você não tem prazer naquilo. O que mais a gente vê hoje em dia, pessoal? São pessoas se matando. E elas são famosas, elas são poderosas nas redes sociais, são milionárias, mas elas estão se matando. Estão mortas, drogadas, feias. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta tantos ganhando o mundo inteiro, mas sem o padrão do Senhor? Mas o Senhor quer nos colocar naquele alto nível. Não é para o ímpio desfrutar, para o justo desfrutar, mas muitas vezes o justo não acredita, ou o justo não tem caráter. Quantos cantores gospel começaram nas igrejas, se perderam pelo caminho? Quantos pastores que foram abençoados no seu começo, mas se acharam estrelas? E Jesus é a estrela. Se eu venho aqui, ou qualquer pastor acha que ele é o cara, que é o que infelizmente muitos fazem, né? Infelizmente, ficam tontos, falam bobagens e acabam caindo, porque quem julga estar em pé, cuide para que não caia. Então, ele acha que ele é muito bom, ele acha que ele é muito espiritual, ele vai lá e cede, e é pego com adultério, é pego com um escândalo de desvio de dinheiro. Por quê? Porque ele achou que ele era o cara, e a gente não é nada. A gente tem que lembrar sempre dois exemplos. João Batista, ele falava que eu diminua para que ele cresça. E Jesus, tudo que acontecia, ele falava, vai dizer como Deus foi bom para você. Vai fazer oferta para Deus, vai se apresentar ao sacerdote e agradecer a Deus. Não fala nada para ninguém, tá? Porque a glória não é dele. A glória é do Pai. Então, se você vence, você glorifica a Deus. Se você não vence, você não está glorificando a Deus. Porque Jesus falou isso, meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Se eu não frutifico, eu não estou sendo um instrumento de Deus, eu não estou mostrando para o mundo que vale a pena seguir Jesus, que vale a pena agradar a Deus, que vale a pena andar na integridade, que é difícil, mas vale a pena. Que vale a pena. O mundo tenta mostrar que não vale a pena, o que vale a pena são outras coisas. Que não vale a pena andar em santidade, que a gente está perdendo muito. Que não vale a pena manter um casamento, um relacionamento. Por isso que tem um monte de gente aí, terminando sozinha, solitário. Exemplos de casais com muitas décadas, está cada dia mais raro. Aquela dona Ângela, são quantos anos, dona Emília? 51? 48 a senhora. 48 a senhora. Mas do seu Luiz e da dona Ângela? Era mais de 50, né? Mais de 50, né? Casal quase 60, né, Mário? 60, não foi? 60 anos juntos. Raríssimo hoje em dia. Hoje, 3, 4 meses, já o amor acabou. Mas não é isso. É o propósito, é a consistência, é o dia a dia, é vencer a nossa carne, o orgulho, os sentimentos, aquela coisa de dar aquilo que eu estou querendo, não, é aquilo que Deus quer. Ou seja, é pagar o preço certo, pessoal. Neemias decidiu pagar o preço certo. E por pagar o preço certo, ele é perseguido, ele é atacado, ele é chantageado. Muitas vezes, para pagar o preço certo, nós somos atacados, nós somos criticados, nós somos chamados de vários nomes, porque nós não queremos nos vender, nos corromper, nos entregar às emoções, às ofertas do mal, às ofertas no trabalho, às ofertas financeiras, às ofertas de sedução, de tentação. Em todos os lugares nós seremos
tentados por essas ofertas, por essas propostas. Mas a nossa resposta deve ser a de Neemias: estou num grande projeto e não posso parar, não posso descer, não posso diminuir o passo, porque os inimigos estão sempre lutando para minar as nossas forças. Sempre nós seremos tentados. Quando você fala de um problema, guarde isso, pessoal. Quando você fala do problema, você está traindo para a sua vida setas para minar suas forças. Não é que você não vive, você está não acontece nada. Não, você está vivendo a situação. Você não fica falando dela. Porque quando eu deixo de buscar a Deus para buscar outras coisas, quando eu deixo de me envolver com Deus para me envolver com outras coisas, o que acontece? A minha força se torna pequena. E nós vemos um exemplo em Neemias. Neemias era muito focado, ele não parava. Ele orava, ele estava falando, como a gente viu aqui, lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, suas mulheres, suas casas. Ou seja, ele falava com as pessoas, ele estava lá com as pessoas. Ele não falava de problemas, perceba isso. Ele falava com o problema. Então, para fazer algo grande, o nosso foco precisa ser muito forte, muito irresistível. É um foco, que você olha para aquilo e aquilo é minha vida, aquele é o meu objetivo. Então eu tenho que ter foco. Aí eu pergunto, você tem foco? Qual é o seu foco? Qual é o seu foco? O foco de Neemias era mudar aquela situação. O foco de Neemias era mudar a mente daquele povo, levantar aquele povo. Então qual é o seu foco? Tem pessoas que continuam vivendo as mesmas situações problemáticas, porque elas ficam falando do jeito que o inimigo fala, do assunto que o inimigo fala. Fala do problema, fala da adversidade, fala da situação. Ou seja, ela está sempre envolvida com aquilo que está errado. Mas quando a gente foca na mudança, a gente foca no nosso alvo, a gente tem algo poderoso que chama graça. Fala, eu tenho graça. Nós focamos na coisa certa e nós temos graça. E quando nós pegamos essa graça, nós continuamos. E a gente está fazendo, a gente está lutando. E o Neemias estava fazendo, estava lutando, ele era ridicularizado. A imagem que eles tinham, pessoal, daqueles judeus daquela região, eram de povo frágil. Aqueles frágeis, chamados assim, frágeis judeus. Frágeis, não aguenta nada, é uma fraqueza em pessoa. Qual que é a sua imagem? Eles falavam, até uma raposa pode derrubar essa muralha. Um bichinho pequenininho pode derrubar uma muralha dessa altura. Por quê? Porque são frágeis. Qual é a imagem que você decide mudar hoje? A partir de hoje? A imagem do inconstante? A imagem do frágil? A imagem do que não consegue estabelecer nada? Faz 2 dias, 3 dias, uma semana e depois desiste de novo, desanima de novo. A imagem de alguém que está sempre esperando algo favorável para fazer alguma coisa. A imagem de esperar que tudo esteja alinhado e perfeito para você dar o passo. Se estiver perfeito é de Deus, se não estiver perfeito não é de Deus. Olha alguma coisa que estava perfeito na palavra e Deus trabalhou, Deus agiu. Alguma coisa perfeita ali. Não. As pessoas, os homens e as mulheres de Deus aqui, eles davam os passos, eles criam nesse Deus grande e temível. Então Neemias surpreendeu aquelas pessoas, porque elas estavam acostumadas com um povo frágil, inconstante, sem consistência nenhuma. E Neemias surpreendeu aquelas pessoas, aqueles inimigos. Ele não cedia às ameaças, ele não ligava para as piadas, ele não acreditava nas chantagens, ele se tornou uma muralha. Fala, eu tenho que ser uma muralha. Ele acreditava no poder de Deus, pessoal. Ele acreditava, tanto que quando você for ler o livro de Neemias, que eu peço que você leia, por favor, vai ser muito edificante para você, ele é pequenininho. Ele começava as suas orações assim, Deus grande e temível. Quando a gente começa a orar, a gente fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, meu Deus querido, meu Deus e meu Pai. Ele começava, meu Deus grande e temível. Ele acreditava no poder do Senhor.
Ele acreditava que Deus é grande. Ele acreditava que Deus é temível. Então vamos reconstruir, pessoal. Vamos reconstruir nestes 52 dias. Vamos acreditar em nome do Senhor Jesus que nesses 52 dias a sua vida já mudou. Que situações que estavam paradas, que eram muralhas na sua vida que estavam queimadas, portas queimadas, coisas terríveis, que você se levanta hoje, em nome do Senhor Jesus. Que você se torne uma muralha, que você levante-se internamente. Todos os dias nós vamos ter situações para enfrentar, mas o nosso alvo tem que estar muito claro, ó, meu foco tem que ser no meu alvo. Eu vou lembrar dele, ó, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha vida. Eu vou fazer como Neemias. Neemias, o que Neemias fez? Ele saiu da zona de conforto dele. Ele trabalhava do lado do rei, ele na sombra, num lugar gostoso, ele tinha comida boa. Ele saiu da zona de conforto dele. Ele foi para um lugar feio, com gente triste, com gente desanimada, com gente desmotivada. Ele foi lá, mas ele fez o sacrifício certo. Ele lutou pela coisa certa. Ele fez o sacrifício correto, ele não quis, como a maioria ali vivia, viver uma vida sacrificada, porque é o que nós já falamos, se eu não faço o sacrifício que vale a pena, eu vivo uma vida sacrificada. Esse povo vivia uma vida sacrificada. Se todo mundo respondesse como Neemias aos problemas, tudo seria diferente. Então nós temos que tomar essa decisão em nome de Jesus. Eu não posso aceitar viver e fazer as coisas do mesmo jeito, porque senão eu vou ter os mesmos resultados. O povo fez a mesma coisa, pessoal, sempre. E eles estavam há 120 anos atrasados. Por quê? Porque mantiveram o mesmo padrão. Eu não acho que alguém aqui tem 120 anos para perder, para viver no atraso, para viver em ruínas. Então tome essa decisão hoje. Decida romper hoje. Agarre esse exemplo. Tome posse dessa palavra que você diz para você mesmo: eu sou uma muralha. Eu não vou olhar para o tamanho do meu problema, mas o que Neemias fazia? Deus grande e temível. Eu não olho para o tamanho do problema, eu olho para o tamanho de Deus. Deus é grande, não é o problema que é grande. Não é essa muralha muito alta, muito difícil de construir, não. Deus é grande, o problema não. O diferencial dele foi exatamente isso, ele acreditou. Então acredite você também. Acredite para você também. Deus quer fazer, Deus quis fazer lá no primeiro ano, no primeiro mês, mas levou 120. Deus quer fazer na sua vida também. Então traz para a sua vida. O que representa algo em ruínas na sua vida? Você recebeu esse propósito? Você recebeu esse propósito? O que representa as ruínas, algo em ruínas na sua vida? O que talvez você definiu como algo que não tem o que fazer, algo imutável? Tudo pode mudar, pessoal, mas quando eu mudar. Primeiro a mudança começa em mim. Quando muda dentro, muda fora. Quando eu não me envolvo com o problema, mas eu me envolvo com aquilo que Deus colocou no meu coração. O primeiro versículo que eu li para você. Eu fui a Jerusalém, mas não contei a ninguém o que Deus havia colocado no meu coração. Deus colocou alguma coisa no seu coração. E com certeza não é você viver derrotado, infeliz, humilhado. Esse povo aqui vivia humilhado. Às vezes você está vivendo numa fase que você está sendo humilhado. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, não provém de Deus. Mas talvez você está envolvido com um problema e não com Deus. Às vezes você está achando o seu problema difícil e grande demais, quando Deus é grande. Então eu vou me envolver com as coisas certas, eu vou pagar o preço certo. Porque às vezes a gente está vivendo um caos, pessoal. Mas a gente está anestesiado. Esse povo está vivendo desprotegido, sem uma muralha, sem uma proteção, com o perigo de ser atacado, destruído, dizimado há mais de um século. Mas eles não viam mais como um problema.
Aquele povo aceitou viver desprotegido por um século, sem esperança por um século, convivendo com a bagunça, com a sujeira, com coisa feia, por mais de um século. Então isso é um exemplo para nós. Eu não posso me acostumar com nada que está errado. Que é o que a gente fala no comecinho. Ele ouviu uma vez e ele tomou a decisão. Ele ouviu a voz do Espírito falando com ele. Então levanta e deixa Deus te usar. Ouça a voz do Senhor, a sua vida, sua casa, problemas crônicos, tudo foi mudado em 52 dias. Aqui em Neemias 6,15 diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Lembra disso. Neemias provou que o problema não era de pedra nem de engenharia. O problema era de fé. Porque o que estava no chão há anos e anos e anos e anos, em 52 dias foi mudado. Às vezes você está vivendo algo há anos na sua vida. Em 52 dias pode ser mudado. Mas tem momentos, pessoal. Não pese o custo. Não pese, nossa, mas 52 dias. Nossa, mas é difícil. Não pese o custo. O custo da humilhação é muito maior. O custo da vida é muito maior. Porque os 52 dias vão passar. Fazendo ou não fazendo. O tempo vai passar. Eu vou olhar para trás e ver qual o saldo da minha vida. Eu podia ter feito mais. Perdi mais um ano. Ou não, nossa, graças a Deus, estou num outro nível, outro patamar, tudo diferente. Então não é para sempre. Tem momentos e momentos na nossa vida que a gente precisa ser esticado. Quando a gente estica, a gente cresce. Mas se esticar não é a vida inteira, pessoal. Daniel, se você lembrar, Daniel ficou esticado por 3 anos. A legumes e água, para ele não se contaminar. Porque ele tinha que se apresentar diante do Nabucodonosor. Então ele foi esticado por 3 anos. Neemias, se você ler, ele foi esticado por 2 anos. Ele ficou esticado na tensão, na pressão mesmo, no desafio, por 2 anos. Porque não é assim, cheguei, fiz 52 dias e vou embora. Levantei a muralha em 52 dias e vou embora. Não. Ele teve que mudar toda uma cultura. E a cultura você não muda rápido. Ele precisou estar lá, 2 anos, intensamente, porque tinha gente que estava escravizando os irmãos, e não se escraviza judeu, mas eles estavam lá vendendo como escravos. Tinha erros e erros no templo, a parte espiritual deles estava uma bagunça, os sacerdotes corruptos. Então tinha muito problema ali. Então ele precisou ficar lá, esticado por um tempo, mas não é para sempre. É momento, pessoal, de nós nos forçarmos mais para ter rompimentos. Mas se eu não me deixo esticar pelo Senhor, eu vou viver em meio a escombros uma vida inteira. Eu vou viver em meio à derrota uma vida inteira. Então, pega essa palavra. Não passou de hora. Não passou de hora. Você não passou de hora, você não está velho demais, não perdeu. Não, você tem a vida. Somente para os vivos há esperança. Josué, quando ele estava bem velho, já tinha feito muito. O Senhor falou para ele: Josué, você está velho, mas ainda tem muita terra para conquistar. Então nós temos muitas coisas ainda para fazer. Ainda tem muita coisa para fazer. Abraão começou a vida dele aos 75, pessoal. Moisés começou a vida dele de verdade com 80. Então eu não posso falar, nossa, perdi tanto tempo, mas sempre dá. Sempre é possível.
Jó terminou o dia dele muito melhor do que no começo. Nós todos os dias falamos, Deus preparou, o Senhor preparou para nós o melhor vinho, estou desfrutando. O melhor vinho veio quando? No final do casamento. Quando eles falaram, o pessoal serve o melhor no começo, mas vocês serviram o melhor no final. Não é o normal, não é o sentido, não faz sentido. Pois é. Então não passou de hora. Então foca dia e noite na mudança, na reconstrução da sua vida. Foca na reconstrução. E não nos problemas que isso vai gerar. Problema já existe. Então você recebeu esse propósito. Depois você coloca. Você recebeu o propósito, você recebeu o envelope da oferta. Você tem aqui, 52 dias. E o que você precisa que seja mudado? Leva a sério, pessoal. Leve muito a sério isso. Não leve as coisas da mesma forma. Dê um choque na sua vida, um choque espiritual. Vamos tomar essas decisões. Não passou de hora. Estamos na metade do ano, temos muita coisa para viver, mas metade já se foi. O que eu não fiz, perdi. O que eu fiz, glória a Deus. Mas temos ainda metade. Daqui a 2 meses já começa a ter coisinha de decoração de Natal. Então, daqui a pouco o ano passa. Então lembra disso. A gente não vai viver esticado para sempre, mas tem momentos que a gente precisa esticar mais. Para chamar a atenção do Senhor, para chocar nós mesmos. E a primeira reconstrução tem que ser espiritual. Se você lembrar, lá no livro de Ageu, onde o Senhor fala assim, vejam onde os seus caminhos os levaram. Aquele povo recebeu o dinheiro do Ciro, do imperador, para que voltassem e reconstruíssem a vida deles. Eles pegaram todo o dinheiro e foram construir as coisas deles. Eles estavam há anos sem ter uma igreja. Eles estavam há anos sem buscar pela vida espiritual deles. Eles falavam, está escrito lá, você já leu comigo. Ainda não é hora de fazer isso. Ainda não é hora de construir o templo. Já estava tarde. Então a primeira reconstrução é a nossa. É a do nosso espiritual, do nosso emocional, das nossas crenças. Nada vai mudar no casamento, se eu continuar acreditando que o problema é o outro. Nada vai mudar na minha vida financeira se eu acreditar que para mim não dá, que é só para o outro, que eu não tenho condição. Nada vai mudar em área nenhuma da minha vida se eu não acreditar primeiro, se internamente eu não reconstruir essas muralhas desoladas, destruídas e queimadas. Então, o primeiro desafio, o primeiro passo tem que ser o passo interno, de me levantar e decidir, eu estou num grande projeto. E eu não posso parar. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Com seu propósito. Eu gostaria que depois você pegasse com calma e escrevesse. Mas agora eu quero que você pegue. Que você feche seus olhos. E que você acredite nisso. Deus não te fez para uma vida pequena. Nós vemos aqui o exemplo dele. Neemias via em Deus uma força. Neemias era o consolo. Neemias foi levar esperança para aquelas pessoas. Você pode levar esperança para muitas pessoas ainda. Você pode levar consolo para muitas pessoas ainda. Você pode ser o canal de mudança, o canal de vitória, o canal de transformação de mente, transformação de vida. Você pode levar a mudança. Porque Deus te fez para uma grande vida, não para uma vida pequena. Pega isso para você. Neemias via a força de Deus. Enxerga a força de Deus. Deus grande e temível. Deus grande e temível. O Neemias não achava o problema grande. A muralha que tinha que levantar, muito difícil. Ele via que Deus era grande. Então deixa isso entrar no seu coração. Não, Senhor, esse problema não é meu. Eu não falo, mas é meu problema. Não, os desafios.
Eles parecem grandes, mas Deus é grande. A gente pode lembrar de Neemias, Deus grande e temível. A gente pode lembrar de Davi, que todo mundo, 100% dos homens lá, dos guerreiros, dos soldados, olharam para o tamanho do Golias. Davi olhou para o tamanho de Deus. Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele não olhava para o tamanho do inimigo, ele olhava para o tamanho de Deus. Eu vou contra você no nome do Senhor. Eu posso não ter a espada que você tem, a altura que você tem, a couraça que você tem, a lança que você tem, mas eu tenho algo que você não tem, que é o nome do Senhor dos Exércitos. Então, se nós temos o Senhor dos Exércitos por nós, quem pode ser contra nós? Então declare isso, creia nisso. Foi nos 52 dias que a minha vida foi transformada. Foi nos 52 dias que essa situação mudou. Então declare isso, creia nisso. Como nós lemos aqui, lute pela sua vida, lute pela sua casa, lute pela sua família. Não aceite viver mais com nada em escombros na sua vida. Não aceita nada, nenhum padrão que seja baixo. Nenhum padrão miserável, nenhum padrão pequeno, nenhum padrão acomodado. Não, levante-se em nome do Senhor Jesus. Levante-se em nome de Jesus, ore, lute contra todo achatamento, contra todo peso, toda opressão. Lute agora em nome de Jesus, repreenda agora em nome de Jesus. Senhor, neste momento, Senhor, eu quero repreender, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toda cegueira, toda opressão, toda perturbação, meu Pai, todo peso emocional, espiritual, que vem para minar as energias, Senhor, minar a fé, minar a esperança das pessoas, Senhor. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, que todo mal, toda influência diabólica, Senhor, tudo aquilo que vem para desacreditar, para descredibilizar, meu Pai, a pessoa, para que ela acredite em mentiras, Senhor, para que ela não consiga ver uma saída, para que ela não consiga ver um caminho, Senhor, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, todo peso, todo achatamento espiritual, toda falta de energia, de força, meu Deus, para que ela lute, para que ela se levante, para que ela reaja na fé, para que ela reaja na vida, Senhor. Nós repreendemos agora todo mal, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora todo pensamento maligno, Senhor, todo sentimento maligno, tudo aquilo que ela tem ainda olhado para os escombros, meu Pai, para o tamanho do desafio, Senhor, que impediu a vista dela de enxergar o tamanho do Senhor, de enxergar o Senhor como Deus grande e temível. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Pega todo o seu mal, pega toda a sua influência, todo o seu peso, toda a sua angústia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, e saia em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas mentes, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas mentes. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre esse propósito, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha saúde, sobre a minha vida financeira. O sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Eu creio no Senhor, eu creio no Senhor, meu Pai, nesse Deus grande e temível, nesse Deus grande e temível. O Senhor é o meu Deus grande e temível, Senhor amado. Eu declaro vitória, Senhor, eu declaro respostas, eu declaro poder, meu Pai, poder nas nossas mãos, Senhor, poder nas nossas mãos, que tudo que essa pessoa colocar nas mãos, Senhor, que ela prospere, que ela viva milagres, Senhor, que ela viva mudanças, que ela viva restauração, meu Pai, que ela viva poder, meu Pai, que ela viva crescimento, que ela viva, Senhor, algo novo na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro mudança, Senhor, eu declaro, meu Pai, que ela creia, em nome de Jesus, que ela creia, meu Pai, na mudança, que ela creia, Senhor, na restauração, que ela creia, meu Pai, num caminho, Senhor, que o Senhor está abrindo para ela. Eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, que ela olhe para o Senhor, que ela tenha um foco irresistível,
Que ela entenda, meu Pai, eu estou num grande projeto, eu não posso parar. Eu estou num grande projeto e não posso parar. Estou num grande projeto e não posso parar. Estou num grande projeto e eu não posso descer. Eu não vou retroceder. Eu não vou recuar. Eu não vou desanimar. Eu não vou olhar para os desafios. Eu não vou olhar para o Tobias, para o Sambalate, para o Gesem. Eu olho para o Senhor, meu Pai. Eu olho para o Senhor. Eu creio no Senhor, meu Pai. Eu dou os passos de fé. Eu dou os passos de fé hoje, Senhor. Eu decido, meu Pai, não viver mais uma vida sacrificada, mas eu vou fazer o sacrifício inteligente, o sacrifício certo. Eu vou buscar o Senhor com toda a minha força, meu Pai. Eu sei que eu não viverei esticado para sempre, mas no tempo que eu preciso, Senhor, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer. Eu declaro mudanças, meu Pai. Eu declaro mudanças. Quais as áreas, quais as situações que você quer que sejam reconstruídas? Declare ao Senhor agora. Você quer restauração emocional? Declare isso agora. Restauração espiritual. Você quer restauração financeira? Você quer restauração no seu casamento? Declare isso em nome de Jesus. Eu declaro mudanças, meu Pai. Eu declaro portas abertas, Senhor. Eu declaro novos projetos, novos sonhos, novos clientes, Senhor. Eu declaro a minha esposa, Senhor, mudada. Eu declaro, meu Deus, o meu marido, Senhor, servindo ao Senhor. Eu declaro os meus filhos, Senhor, servindo ao Senhor, os meus filhos transformados. Eu declaro, meu Deus, a minha mente mudada, Senhor. Eu declaro que eu sou uma pessoa cada dia mais correta, meu Pai, íntegra, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que teme o Senhor, uma pessoa que fala das coisas corretas, que levanta as pessoas, que é um consolo, meu Pai, que é um Neemias, Senhor. Eu não vou mais ser aquele do contra, aquele do não, aquele das críticas, aquele que se pega em coisas baixas e pequenas, aquele que olha para as circunstâncias, aquele que está esperando o momento certo. Não, o momento é agora, o momento certo é agora. Então eu cresço internamente, eu tomo as decisões agora, eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro para o nosso povo, eu declaro prosperidade, eu declaro testemunhos de cura, Senhor, testemunhos de mudanças internas, meu Pai. Eu declaro mudanças, Senhor, mudanças no nosso caráter, mudanças no nosso povo, Senhor. Eu declaro portas abertas, Senhor. Eu declaro um povo forte, um povo resiliente, um povo que te ama, Senhor, um povo que engrandece o teu nome através da vida, Senhor. Que a nossa vida e o nosso povo, Senhor, tem uma vida que engrandeça o Senhor, que tem uma vida, meu Pai, que glorifica o Senhor, que glorifica pela vida, glorifica na família, glorifica nos resultados, nos testemunhos, meu Pai, na maneira de falar, na maneira de viver. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um povo que te glorifica, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu declaro portas abertas, Senhor. Eu declaro uma unção ampliada, Senhor, uma unção de poder, que onde ela chegar, meu Pai, que ela seja como Neemias. Onde ela chegar, ela causará mudanças, meu Pai, porque ela mudou, porque o Espírito mudou, porque a mente mudou, meu Pai. E quando muda o Espírito, muda a mente, muda a fé, muda as atitudes, os resultados mudarão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu declaro mudança, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, meu Deus, um povo alto, meu Pai, em alto nível espiritual. Nós estamos num grande projeto, o projeto das nossas vidas, Senhor, e nós não vamos retroceder, nós não vamos parar. Eu declaro em nome de Jesus uma força, Senhor, uma consistência que ela nunca teve, meu Pai, que ela nunca imaginou que pudesse ter, meu Pai. Eu declaro uma força, uma coragem, uma consistência, meu Pai, extraordinária, meu Pai, que venha do Senhor, meu Pai, como uma graça, meu Pai, como uma graça poderosa, para que ela não desanime, para que ela não olhe para as situações, para que ela não retroceda, para que ela não dê passos de fé, para que ela não se distraia, Senhor. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus a materialização, Senhor, de cada sonho, de cada pedido, de cada projeto, de cada situação, meu Pai, que ela precisa de vitória, Senhor. Nós declaramos as mudanças, meu Pai, para o nosso povo. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, abençoa. Eu peço, Senhor, que cada um, do fundo do coração, meu Pai, que ela tenha tomado essa decisão, e que ela saia daqui em nome do Senhor Jesus, Senhor, com essas decisões firmes no coração,
estou num grande projeto. Eu tenho um foco irresistível. Eu acredito. A diferença de Neemias para todos os outros foi que ele acreditou. O que muda a nossa vida, pessoal, são coisas muito mais simples do que nós imaginamos. Se nós acreditarmos e seguirmos aquilo que nós acreditamos, debaixo da direção do Senhor, é impossível não caminhar. Pode parecer que está difícil, pode parecer que está demorando, mas está acontecendo. Está acontecendo. Isso começou a mudar quando mudou a mentalidade daquelas pessoas. Então a nossa mentalidade espiritual precisa mudar. A nossa mentalidade da maneira de olhar as coisas tem que mudar. E eu acredito que já mudou. Em nome do Senhor Jesus. Já mudou em nome do Senhor Jesus. Já mudou em nome do Senhor Jesus. Já mudou em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que neste primeiro dia, Senhor, do propósito dos 52 dias, que neste primeiro dia, cada um aqui, meu Pai, já tenha se levantado, meu Pai, tomado as decisões. Eu vou fazer o sacrifício certo para não viver mais uma vida sacrificada. Eu vou me levantar e vou reconstruir a minha vida em todos os detalhes. Eu não vou mais ficar convivendo com coisas feias, bagunçadas, fora do padrão do Senhor. Eu não vou ter mais a vida que eu estava tolerando. Eu não vou ter mais aquela vida que eu estava tolerando. Eu não tolero mais aquele casamento desse jeito, aquela vida desse jeito, essa vida espiritual morna. Não aceito isso mais. Eu não aceito mais não ter saudade, não ter a disposição. Não, eu quero ter o coração como de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu tenho prazer, meu Pai. Não vou ser como o povo de Ageu, que pensou em tudo, construiu tudo, só se esqueceu do principal, de buscar a Deus. Ainda não é hora de buscar, ainda não é hora de fazer, ainda não, já passou de hora, está super atrasado. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós vamos fazer como o Senhor nos ensinou, ensinando Marta. Maria escolheu a boa parte, Marta. De Martas tem muitos por aí, mas de Marias está faltando. Daquela que quer relacionamento, daquela que quer intimidade, daquela que quer ouvir, parar, sentar e ouvir, sem distração, sem correr para fazer almoço, sem mexer no celular, sem ficar correndo para lá e para cá, indo no banheiro. Não, eu quero ouvir a sua palavra, Senhor. Eu quero ouvir a sua palavra. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça, que eu cresça? Qual é a sua mensagem? Que a palavra do Senhor está sempre falando. Às vezes ouvimos, às vezes não, mas ela sempre está falando. Em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Te agradeço porque nós cremos, já que neste primeiro dia, Senhor, nós já tomamos decisões que vão impactar todo o nosso futuro, todos os nossos próximos dias, Senhor, porque esse é o nosso objetivo, Senhor, crescer todos os dias no Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor.